Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Na pauta da coluna Painel de hoje temos dois assuntos. O primeiro deles é que o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo congelamento, bloqueio das contas do senador Marcos Duval. Ele está em viagem aos Estados Unidos, mas estava impedido de fazê-lo por decisão do STF e o senador descumpriu a decisão, usou um passaporte diplomático e viajou para fora do país. O outro tema que vai ser tratado pelo professor Marco Aurélio Freire é que mais um país, um outro, decidiu sobretaxar os produtos exportados pelo Brasil. Bom dia, professor. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Em tempos de tarifas do governo americano sobre todos os países do mundo, e o Brasil não é diferente, nós estamos enfrentando uma nova onda de taxação. Só que desta vez vem de um país supostamente aliado ao governo atual, que é a Venezuela. Pois é, o país vizinho está aplicando tarifas aí aos produtos brasileiros que podem sair de 15% a 77%. E eu vou lembrar que as tarifas do governo Trump, pelo menos as que vão começar dia 1º de agosto, partem aí de 50% para todos os produtos. No caso da Venezuela, alguns produtos aí podem chegar a 77%. E o mais interessante é que o governo de Maduro não disse nada sobre isso. E aí eu vou tentar explicar o caso. É o seguinte, na hora de fazer as transações comerciais, várias empresas brasileiras e também o governo de Roraima perceberam que as tarifas lá na Venezuela aumentaram nesses valores, sendo que há um acordo do Brasil com a Venezuela para que se aplique as mesmas taxas do Mercosul, ou seja, iguala-se aí os impostos e evita-se uma taxação a mais. É como se, no caso concreto, o governo venezuelano deixasse de aplicar a taxa e aí passasse a aplicar essas tarifas aí maiores. Só que não há comunicado oficial do governo de Maduro sobre isso. Ou seja, estamos no escuro nesse momento, sem saber por que essas tarifas estão sendo aplicadas, mas estão. E aí, olha só, o comércio entre o Brasil e a Venezuela é um comércio de 45 milhões de dólares. E o governo de Roraima tem uma importância nisso porque é o estado mais exportador em relação ao país vizinho. Até porque o estado de Roraima é quem faz fronteira com a Venezuela. Porém, sem a intervenção do governo federal, nós vamos ficar aí sem saber o que fazer nesse comércio, porque realmente vai ser necessária a intervenção do Itamaraty, principalmente de Lula, que é aliado do Maduro, mas, pelo visto, essa parceria e essa aliança está fazendo água, e aí mais um problema para o governo federal administrar, embora é um comércio menor do que o comércio do Brasil com os Estados Unidos, mas não deixa de ser um comércio importante, e como eu disse, o estado de Roraima depende muito desse comércio, então aí você tem um problema que não é um problema localizado, mas é um problema importante. Além do mais, aponta para uma dificuldade de Lula no plano internacional, ele que, de um modo geral, tenta se mostrar melhor em termos internacionais do que o seu antecessor, o Bolsonaro. Mas, pelo visto, nesse momento, com problema com os Estados Unidos, do jeito que o problema está, e problema até com o seu aliado de ocasião aí, o Nicolás Maduro, né, a Venezuela, ao que parece, a política externa do governo federal atual, né, do governo Lula, não está indo nada bem. Mas, claro, a conferir, porque vamos ver quais são os comunicados oficiais do governo venezuelano e qual a posição que o governo Lula vai tomar diante dessas situações concretas que estão acontecendo. E já que a gente está falando aí, né, nesse plano internacional, eu vou falar de um outro ponto interessante também. O senador Marcos Duval, ele teve aí bloqueadas suas contas, né, questão de Pix, enfim, cartão de crédito, pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que ele está em viagem aos Estados Unidos com a filha. Inclusive, esses bloqueios foram estendidos à filha dele também. E aí é o seguinte, em processo no STF, no ano passado, ele teve o seu passaporte, né, impedido de viajar, enfim, essas questões. Só que ele viajou para os Estados Unidos, conseguiu viajar com um passaporte válido, que não foi localizado pela Polícia Federal. E detalhe, no dia 22 de julho, ele conseguiu visto americano para entrar no país normalmente. E no dia 23, ele viajou logo
logo agora, né, logo em seguida, e aí esse é um problema que o STF acabou ficando nessa situação. Marcos Duval está viajando com passaporte válido dentro dos parâmetros, com visto dos Estados Unidos também válido. O passaporte dele, inclusive, é um passaporte diplomático, porque ele é senador, e aí o STF resolveu agir, né? Alexandre de Moraes resolveu agir depois de tudo isso. Mas mostra a relação difícil entre o entre o legislativo e o judiciário. É mais um capítulo nessa medição de forças entre o STF e parte do legislativo brasileiro, o que incendeia a nossa crise interna, nossa crise política, né, e que tem reflexos internacionais por dois motivos. Primeiro, pela situação que já está entre o governo americano e o judiciário brasileiro, né, Trump fazendo gestões em favor de Bolsonaro contra o STF, e principalmente porque Marcos Duval está onde? Exatamente em terras norte-americanas. Ou seja, mais gasolina no meio do incêndio. Porém, o que vai ocorrer? Como é que vão se dar os desdobramentos? Aí a conferir, e a gente volta segunda-feira, justamente para abordar essas circunstâncias, né, toda essa situação. Enfim, segunda-feira a gente volta, se Deus quiser.